Falando em traumas, doutor Sérgio, o que é que os pais podem fazer para ajudar psicologicamente essas crianças que vão precisar da cirurgia? Juliana, a gente sabe que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, os pais têm que passar segurança para os seus filhos. Só que, para que eles estejam seguros, eles têm que contar com um médico no qual eles confiem. Então, procurar um bom cirurgião pediátrico, um bom uropediatra, né, um profissional que tenha competência técnica, mas que na relação com eles transmita segurança. Uma vez os pais seguros, eles vão ser capazes de passar isso para o seu filho, esse sentimento de segurança. Quando possível também, é muito importante que essa criança seja levada até um ambiente em que ela vai ser operada. No mundo ideal, até conversar com a equipe de enfermagem que vai receber lá, né? Então, são coisas importantes que podem ser feitas. Quando o hospital permitir, é interessante que o pai ou a mãe esteja com a criança, né, durante o procedimento, pelo menos até aquela fasezinha antes da cirurgia em si começar, né, no início da anestesia, por exemplo. E depois também, quando ela acordar da anestesia, que esteja um dos pais também do seu lado. Então, seria uma anestesia geral, a criança vai dormir, não é isso? Sim, anestesia é geral porque, né, primeiro que é segura, né, a incidência, né, a frequência de complicações em decorrência de anestesia geral, ela é muito baixa, né? É muitíssimo baixa. Então, é um procedimento seguro. Depois, a criança que vai estar dormindo, né? Então, ela não vai ter lembrança do procedimento. Então, não fica traumas, né? Comparando com a anestesia local, que seria uma alternativa, você não vai usar anestesia local e aí a criança não vai ter aquele quadro de dor, né? Das picadas, que a anestesia local tem a dor. Quem já foi no dentista sabe do que a gente está falando, né? Então, e assim, a criança, uma vez, né, em anestesia geral, ela vai ficar paradinha, ela não vai ficar se mexendo, né? Então, o que é muito importante para que o procedimento seja realizado. Então, é a melhor situação, é o melhor método para fazer anestesia para esse tipo de procedimento. Sempre vai precisar de ir para o centro cirúrgico, né? Não é algo que se possa fazer no próprio consultório do médico. Do centro cirúrgico, porque vai ser induzir a anestesia geral, né? Aí precisa de todo um aparato suficiente para um procedimento que envolve anestesia geral. O que acontece é que o pós-operatório, geralmente, ele é muito tranquilo, né? O mais comum, como dito no bloco anterior, é que essa criança vá para casa no mesmo dia. Salvo, pode acontecer diferente se ela tiver alguma doença que exija uma observação por um período maior, então ela pode dormir no hospital, ou por preferência dos pais, né? Então, mas quando não é o caso, no mesmo dia a criança vai para casa, mas o procedimento feito no ambiente cirúrgico, sim. No caso, seria uma criança que tem alguma comorbidade, por questões de anestesia ou de qualquer outra questão em relação à cirurgia, não ao procedimento da fimose, né? Exatamente. Em relação ao procedimento, né, a postectomia, que é o nome da cirurgia para correção da fimose, ele é muito simples, rápido, né? E o pós-operatório pode ser feito totalmente em casa a partir já do primeiro dia. E os cuidados pós-operatório? Os cuidados que a família precisa ter, aquela criança precisa ter? Bem, manter repouso, né? Geralmente as cirurgias elas são feitas na quinta-feira ou na sexta, né? Então a criança fica em casa esses dias, né? E depois ela pode até voltar para a escola na segunda-feira, mas com a recomendação que sejam evitadas atividades que possam machucar, né? Correr, esportes de contato, como futebol, ou que tem o risco de quedas, como skate, né? Então dá para ir para a escola assim, mas ficar ali quietinha por pelo menos 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas sem essas atividades de impacto, digamos assim, não é? Isso. E cuidados com a higiene naquele local. Precisa depois disso, já precisa fazer o exercício ou nunca vai precisar fazer o exercício? Não, aí nesse caso, né, como foi feita a postectomia, ou seja, foi retirada uma parte do prepúcio da pele, né? Então, foi aquele orifício que era estreito, agora não vai ser mais, né? Então, os exercícios não vão ser mais necessários depois da cirurgia. E tem algum cuidado especial com a higienização naquele lugar? Tem medicação para usar após cirurgia? Como é que é? Sim, geralmente o cirurgião prescreve as medicações para a dor, né? E o cuidado com a higiene é o cuidado que sempre deveria ter sido realizado, só que nesse caso a atenção para isso naturalmente passa a ser maior. Doutor Sérgio, o que é que o senhor pode dizer para os pais
que têm filhos, né, meninos, e que tenham, talvez, a fimose, que eles tenham observado que tem evoluído, no caso, como o senhor falou, tem a idade, né, que é comum. O que é que o senhor pode dizer? Qual o conselho que o senhor pode dar para essas pessoas? Então, primeiramente, vamos cuidar de evitar, né? Então, você que tem em casa um bebezinho pequeno, de poucos meses de nascido, ou não importa a idade dele, né? Não faça os famosos exercícios. Na hora do banho, simplesmente lave a ponta do pênis do seu filho e, se puxar, puxe de maneira muito delicada. Quando você notar que a pele parou de descer, você não força para poder puxar mais. E lave aquilo que aparecer. Primeiro isso, para evitar que desenvolva uma fimose verdadeira, né? Fique atento ao seu filho. Se você notar que quando ele faz xixi, fica acumulando urina entre o pênis e o prepúcio, leve ao pediatra. Ou se já houve situações em que ele apresentou, né, infecções no local, com pus e vermelhidão também, o pediatra deve ser consultado. E evitem fazer os exercícios, evitem passar pomada por conta própria, né, para que complicações aconteçam e não sejam adequadamente tratadas. E uma vez que você leva ao pediatra, né, faça o que for recomendado. Se for prescrito pomada, use a pomada. Se o pediatra encaminhar a criança para o uropediatra, leve. E se já foi ao uropediatra e ele indicou cirurgia, faça a cirurgia. Porque é muito comum, Juliane, e é compreensível que os pais tenham receio, tenham medo, principalmente pela questão da anestesia, né? Mas, repito, é um procedimento seguro, né? É risco zero? Não existe risco zero na vida, né? Viver por si só já é arriscado, mas o benefício obtido com a cirurgia para a fimose, quando indicada por um uropediatra, supera em muito os potenciais riscos. Então, sigam sempre as recomendações médicas do pediatra inicialmente e depois do uropediatra ou cirurgião pediátrico.